Olá pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Então, gente, eu quero falar sobre isso mesmo, sobre leitura, sobre livros. Então, assim, como é que uma pessoa repetiu na escola, fez supletivo, cara, né? Conseguiu ler 50 livros em um ano. Eu quero voltar aqui um pouco, gente, à cena e dizer assim que algumas pessoas me perguntam, na verdade, se eu era entusiasmado com a escola. Na verdade, eu não era. Não quer dizer que eu era burro, mas eu não tinha interesse algum. Parecia ser burro mesmo, porque eu não tinha interesse algum pela escola, por livro, nada disso saltava aos meus olhos. Nada disso, cara. Mas quando eu me converto, quando Deus converte o meu coração, ou seja, o que me aproxima dele, né? É lógico que tem oração, tem a comunhão, tem a igreja, mas é a palavra dele, né? É o fundamento, o alicerce da nossa fé é a Bíblia. Então, cara, eu tinha que ler a Bíblia, né? E aí, eu via alguns assuntos interessantes, ou ouvia alguma pessoa falando, eu ia pesquisar. E aquilo me deixava bastante curioso. E me fazia ler, mesmo que pouco, mas me fazia ler. Então é o seguinte, os anos se passaram e a gente vai desenvolvendo, né, evoluindo a nossa caminhada com Deus, e a gente faz o quê? A gente lê mais, né? A gente procura pesquisar mais, estar atento, ver um vídeo, alguma coisa. Mas quando eu entro no seminário, e isso tem muitas questões aqui por trás disso, mas quando eu entro no seminário, aí tinha um professor que lia muito, ele lê muito, e eu perguntei como é que era a leitura dele. Ele disse que era um livro por semana, né? E eu fiquei, não tem lógica uma coisa dessa. Ele falou, tem sim, tem sim. E aí eu comecei, né, a ler devagarzinho ali, até chegar, né, nesse nível mesmo que eu sonhava e que eu achava impossível, que foi um livro por semana. E aí no ano passado, 2022, eu fechei ali com quase, acho que em torno de 50 livros, passou até um pouco, não sei, 50 livros, né? E eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, que loucura, porque eu achava isso impossível, né? Esse ano, fechando quase 40, porque teve muitas questões esse ano e eu não consegui, né, cumprir essa meta, mas meus estudos melhoraram também, até pela questão da redução, consegui reduzir. Mas, cara, o que eu quero dizer com esse vídeo é que Deus nos capacita, cara. Deus nos capacita a melhorar para Ele. Então essa coisa assim, é impossível, beleza, é impossível, né? Muitas coisas são impossíveis, mas Deus é um Deus do impossível, né? Deus lida com a impossibilidade mesmo, né? E como diz o poeta Charlie Brown, né? O Charlie Brown, o impossível é só uma questão de opinião, né? Eu sei mais que tem algumas coisas envolvidas com isso aí nessa poesia, mas o que eu quero dizer é que a impossibilidade, ela é um fator, é um cenário propício para um milagre, cara, de Deus na nossa vida. Então, eu considero um milagre isso, uma pessoa que repetiu, né, na escola 2 vezes, fez supletivo porque eu não suportava mesmo estar em sala de aula, eu não gostava, eu dava sono, eu dava preguiça, e hoje eu estou aqui apaixonado pela leitura, apaixonado por conhecer ao Senhor através dos livros. Inclusive, eu acho que a melhor maneira de aprender, de reter o conhecimento, de absorver, que é através dos livros, é através da leitura. É lógico, né, que tem outras vias. Uma via que eu gosto muito é o podcast, tem vídeos, tudo mais, tem blogs, né, que também é a leitura, mas essa é a via que eu mais gosto. Então, chame Deus para perto, cara, da sua situação, da sua fragilidade. De repente você tem interesse de servir na igreja, servir a Deus, servir as pessoas, mas sente tão frágil. Eu quero me apropriar aqui agora do texto de 2 Coríntios, que Paulo fala ali sobre que o poder de Deus, Deus falou com ele que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo. É dessa maneira com a gente, pessoal. A gente tem alguns espinhos na carne, né? Nós temos algumas fragilidades, mas esse é o lugar onde Deus opera com a sua força. Agora, o orgulho não aproxima de Deus, na verdade nos distancia dele. É por isso que a fraqueza nos deixa humildes, né? O papel da fraqueza é nos deixar humildes, dependentes diante de Deus, diante de Deus. Então é interessante que na fraqueza a gente reconheça o Senhor e chama Ele para perto, para que Ele aperfeiçoe a sua força em nossa fraqueza. Então, cara, é possível mesmo, começa com pouco,
de repente 5 páginas por dia, 10 minutos por dia. Foque no livro que te deixa entusiasmado, empolgado, né? Deixa eu só pegar rapidinho aqui. Olha, esse livro aqui, por exemplo, eu acho que eu já li umas 5, 6 vezes, não sei. Esse livro foi o livro que deu start, assim, cara. É muito bom ler, né? Porque, olha a capa, né? Toda jovial, né? E assim, fala de fundamentos básicos, né? Fundamentos básicos é redundante, mas fala de fundamentos para a nossa fé cristã, mas de maneira com gíria, usando a cultura, tudo mais. Então pega alguma coisa nesse sentido que te dá prazer, que te dê prazer à leitura, né? Começa dessa forma e depois você vai dificultando a situação. Mas é possível, cara, é possível. E você pode também, assim como esse repetidor, né, repeteco, dava replay nas séries, né, leu essa quantidade de livros, é muito possível. De repente essa não é a sua meta, não importa, né? Você pode avançar, porque o nível de analfabetismo funcional no Brasil, ou seja, que lê, mas não entende, que não interpreta, é gigantesco, né? Se você lê um livro por mês, você está muito acima da média. Então, faça isso, você consegue, pega uns livros pequenos aí e depois você conta o seu testemunho, pode contar até aqui depois. É isso. É nóis, pessoal. Deus abençoe.